Pessoal, o que a gente poderia dizer a respeito da fama de um agiota? Agiota, né? Agiota é aquele credor, aquela pessoa que faz empréstimos, né? À margem da lei, né? Ou seja, ele não é uma financeira, não é uma fintech, não é um banco aprovado, né? Autorizado pelo Estado, né? Pelo Banco Central a operar, né? Fazer ali empréstimos com seu próprio capital. E por que a fama de um agiota não é assim exatamente tão boa? Bem, essa conversa aqui que eu quero ter com vocês hoje é uma teoria. Eu diria que a minha teoria aqui, ela talvez não seja exatamente perfeita, mas eu acho que vale a reflexão. Vamos lá. Pessoal, a minha explicação aqui, o meu ponto de vista a respeito, né, da reputação, do porquê que um agiota tem uma reputação tão ruim, está baseada na teoria de gestão de risco de crédito. Então eu vou fazer aqui, né, eu vou trazer alguns elementos aqui que eu acho que justificam em grande parte, não explicam, né? Talvez seja uma forma, explique parcialmente a questão, mas é mais uma brincadeira aqui, lidando com a teoria do que um conteúdo aqui mais sério mesmo, né? Bem, vamos lá. Quando vocês resgatarem ali um dos nossos últimos vídeos a respeito da probabilidade de default, né, o cálculo da perda esperada, loss given default, temos um vídeo sobre LGD também. Eu começo dizendo que para você ter a oportunidade, né, de se tornar competente na gestão do risco de uma carteira de crédito, é conveniente, é necessário que aquela carteira seja grande, tenha ali muitos tomadores, né, muitos contratos concedidos. Por quê? Porque a partir de uma base de dados, né, com muitas informações, né, então séries históricas, vários contratos concedidos, vários contratos que foram pagos direitinho, vários contratos que não foram pagos, né, contratos em default, eu tenho como aplicar o método econométrico, método estatístico ali e buscar relações, entender um pouquinho do comportamento, né, da carteira e a partir disso extrair os parâmetros de risco de crédito, PD, AED, LGD, posso ponderar pela maturidade da carteira, enfim, mas no final das contas estou falando da possibilidade, né, de identificar ali características da carteira e gerenciar o risco ao longo do tempo, diversificando os riscos, né, evitando que a carteira tenha uma perda muito elevada, alocando capital suficiente para fazer frente a, né, choques de mercado. Aí, ou seja, estamos falando aqui de gestão profissional de carteira de crédito. Por outro lado, aí voltando ao nosso tema aqui, um agiota, que nada mais é do que um credor informal, aquele que está à margem da lei, aquele que, né, não opera dentro de um contexto de legalidade, né, portanto, ele tem dificuldades, né, ele tem dificuldades para fazer, por exemplo, a construção de uma carteira grande de crédito. Ele não consegue criar uma carteira enorme. Por quê? Porque tem dificuldade, né, de atrair tomadores. Então, vamos pegar alguns exemplos aqui, tá? No horário nobre da TV, normalmente, não sei se hoje em dia isso acontece, mas até um tempo atrás, tinha uma financeira que fazia anúncio, né, de créditos para negativado, e aparecia um pessoal dançando, tinha uns cachorrinhos lá dançando junto, crédito para negativados, tinha até uma musiquinha, um jingle lá bem legalzinho, e era uma propaganda de crédito, né? Acho que todos nós aqui sabemos de qual financeira estamos falando aqui. Bem, mas tá lá, né, a propaganda em canal aberto de televisão, no horário de maior audiência e atraindo tomadores, né, buscando tomadores, canal de captação. Existem tantas outras, né, possibilidades, né? Então hoje a gente tem os canais presenciais, agência para tomar crédito, a gente tem os canais digitais, a gente pode, né, pelos aplicativos ali a gente consegue acessar um aplicativo de financiamento desses bancos e submeter ali a sua solicitação de crédito e receber aprovação, até mesmo as fintechs e assim por diante. Temos dentro dos aplicativos, né, a gente tem oferta, propaganda de crédito, então a gente tem assim, vários canais de captação. E o agiota, ele não tem essa liberdade toda, porque ele opera, né, à margem da lei. Então, se ele se expor demais, ele vai ter problema com a justiça. Então, ele não tem essa possibilidade de fazer, né, uma estratégia, de ter uma estratégia, né, de captação de clientes tão efetiva e tão intensiva assim. E, portanto, se a financeira, se o credor, né, se ele tem dificuldades em atrair tomadores, ele vai ter dificuldade também em escalar a carteira, né, fazer com que a carteira cresça. Bem, quando você tem dificuldade, né, para atrair tomadores, você também provavelmente vai ter dificuldade para diversificar os riscos da sua carteira. Por quê? Porque se você não pode fazer uma grande propaganda, né, para atrair tomadores, significa que sobram poucas possibilidades, né, de atração ali, né, de canais ou de mecanismos para atrair clientes. E o mais comum, especialmente existente nas estratégias ali dos AJs, é a comunicação boca a boca. Então, um tomador, um devedor, né, indica outro e assim por diante. Então, notem que quando eu estou falando de uma estratégia de captação boca a boca, é de se imaginar que os riscos sejam parecidos desses tomadores, né? Porque eu, Pedro, vou indicar o João
que vai indicar o Cláudio, que vai indicar o Luiz. Então, note que para isso acontecer, significa que tem que estar no meu grupo de relacionamento, talvez atuando no mesmo mercado, com as mesmas condições, os mesmos vícios, né? Lembrando que quem vai buscar crédito com a J normalmente é aquela pessoa, aquela empresa que não possui, né, crédito disponível no mercado, né, os bancos tradicionais, nas financeiras, nas fintechs. Então, pode atender ali, né, várias questões, várias possibilidades, né, demandas por crédito, e a origem dessa demanda pode ser vício, jogo, e enfim, dos mais variados temas ali. Mas é de se imaginar ali que os riscos, né, tendem a ser muito correlacionados, né? Então, o AJ, ele acaba tendo, então, uma dificuldade em escalar a carteira e também diversificar os riscos da sua carteira, coisa que um banco, uma financeira, alguém que opera, né, dentro da lei, tem, né, menos dificuldade. Claro que você tem restrições, né, de capital para fazer propaganda e assim por diante, tem a questão de porte, você tem tudo isso. Mas o AJ, ele não pode por uma questão natural, né? Muito bem, quando você não consegue escalar a carteira e quando você não consegue diversificar os riscos, o que acontece? Acontece que você tem enorme dificuldade, né, em conhecer o comportamento da carteira, o comportamento de risco ao longo do tempo. E pior, né? Se você não consegue calcular os parâmetros de risco, porque você não tem base de dados, você não tem como construir, né, análises estatísticas robustas, você também, em um evento de default, você também tende a ter outros eventos acompanhando, né? Então, se a carteira é altamente correlacionada, se os riscos, né, ali individuais dos tomadores são altamente correlacionados, significa que, se você tem um evento de default, você pode ter outros eventos acontecendo também, impondo uma perda muito grande na sua carteira. Então, o AJ, ele está sujeito, muito sujeito a esse tipo de risco, de ter um impacto, uma perda maior do que ele esperava na carteira. E nesse sentido, ó, agora chegando na parte final aqui da nossa conversa, nesse sentido, quando ele, né, precisa ali, quando ele observa um atraso de pagamento e precisa empregar ações de cobrança, dá para imaginar que as ações de cobrança não estarão ali em acordo, né? Não irão respeitar o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, estamos falando, então, de ações que são menos, como eu posso dizer, ortodoxas, né? Então, são, assim, o agiota, ele vai ser truculento, ele vai usar muitas vezes da força física, no limite ele vai tirar a vida do tomador, não é assim que a história nos conta. Aliás, falando em história, para quem gosta um pouquinho, né, de entender esse cenário, que vem, aliás, lá do século XVI, né? Peguem a obra lá de Shakespeare, né? O Mercador de Veneza. Conta muito bem essa história, retrata muito bem essa relação entre a agiota, né? O Antônio ali, o mercador ali, enfim, e qual que seria o preço, né? Na ausência de pagamento, a ser pago pelo Antônio e ao Shylock, né? Que é o agiota, um pedaço de carne ali, 1 quilo. Então, assim, é bastante tensa ali a forma, né, de pagamento. E voltando aqui, né, de novo, o AJ lá do século XVI, assim como os AJs de hoje em dia, eles têm, né, possuem uma fama muito ruim de truculentos, né, de processos, né, de cobrança não muito amigáveis, totalmente, né, alheio a qualquer regra, né, de relacionamento saudável de negócios, né, e é por isso, né, pelo menos essa é a minha teoria, quer dizer, quando você tem uma carteira não diversificada, muito concentrada e observa uma perda muito grande, você fica, né, você vai empregar esforços ali não muito bons para recuperar aquele capital, e aí você vai no limite ali, né, da agressividade para cobrar aqueles clientes. Bem, essa foi a nossa conversa aqui, pessoal. Eu falei a vocês, né, uma conversa aqui mais, né, assim, baseada na teoria de gestão de risco de crédito, e que eu acho que explica em alguma medida por que os AJs, né, possuem essa fama tão ruim, e fica aí. A gente sempre consegue encontrar, né, algum racional quando a gente se debruça nas teorias e a gente entende aí com um pouco mais de profundidade aquilo que a gente faz no dia a dia, tá bom? Pessoal, é isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.